Por isso que na Curitiba Angels a gente sempre fala que a gente olha 3 T's: time, tração e tecnologia. Primeira coisa de uma startup é o time. Então, porque time bom faz negócio ruim virar tesouro. E, ao contrário, também é verdadeiro. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou o Gilmar. E esse é o Start Growth Talks, o podcast que tem como objetivo ajudar você aí, empreendedor, a chegar mais rápido no próximo nível. E hoje, Gilmar, como você, a gente trouxe um investidor anjo aqui para falar, né, de negócios, né? Sempre é bom, né? Falar de investidor anjo, é uma coisa muito legal. É um assunto que motiva muito a gente estar aqui hoje para ajudar você, investidor. É isso aí. Então, a gente trouxe aqui a Linda Machado, que é vice-presidente da Curitiba Angels. E nada melhor, né, Linda, que você para se apresentar, que a Linda é muito mais do que só vice-presidente da Curitiba Angels, ela é presidente de outras ações de investimento anjo. Mas, Linda, fala um pouquinho para a gente, se apresenta para nós. Bem, meu nome é Linda Machado. Até o ano passado eu era presidente da Curitiba Angels, de 90 e poucos homens, 4 mulheres. Eu e a Márcia já fomos presidente da Curitiba Angels. 50% das mulheres do Curitiba Angels já foram presidentes. Que legal! Pessoal, são 4. Então, além de investidora anjo, eu também ajudo os empreendedores com mentoria, com mão na massa. Fui empreender para ver como é que era esse negócio, porque eu tenho uma carreira executiva de alguns anos, numa área onde os homens participam mais, que é logística. Então, todo o meu background foi na área de logística. Aí sim, é bastante homem nessa área, né? Só praticamente homens. Primeiro pós-graduação que esteve aqui em Curitiba, na PUC. Bom, primeiro que ele era caro, né? Que era na área de logística. Na PUC. Na PUC. Ou comprava um carro 1000 ou fazia o pós-graduação, né? Daí eu só tinha dinheiro para um ou para outro, vamos fazer o pós-graduação. Também eram, sei lá, uns 30 homens e 3 mulheres. Das 3 fiquei eu e mais uma. Então, é um universo muito masculino. E esse universo masculino e feminino fez você também fundar uma outra investidora aí, né? Isso, a gente fundou a Win Angels, que é ainda não é uma associação, mas nós somos um grupo de mulheres que investem em startups lideradas por mulheres. Nossa, esse assunto vai render bastante. Vai. Mas tem uma coisa que eu acho que a nossa audiência sempre pergunta, manda mensagem, que é: você é um investidora anjo, tá nesse ecossistema e tudo mais, mas o que é um investimento anjo? Acho que isso é uma coisa que nós podíamos debater bastante. Poxa, esse assunto porque é massa. tem gente que pensa, eu preciso de 1 milhão, preciso de 2, é o valor, não é? Qual que é a relação? O que define o investimento anjo, né? Acho que seria legal, né? O que você acha? Legal. Então, só queria falar da minha empresa primeiro, que nós fundamos na pandemia, né, que é a Meltem. Então, nós pensamos, sorvete em Curitiba, na pandemia, se der certo aqui, vai dar certo no resto do Brasil. E deu, né? E agora eu sei como é empreender também. Tá? Então, indo para a pergunta do Gilmar de investimento, né, o que é o investimento anjo? Existem 2 tipos de anjo. O anjo solo, que eu vou investir sozinha numa startup, ou um grupo de anjos, como a gente é no Curitiba Angels. Nós somos um grupo de 90 e poucas pessoas e nós investimos em conjunto, não necessariamente as 90 pessoas numa única startup. Sempre a gente vai ter aquela startup que a gente mais se encantou por ela, ou acredita que vai ter um retorno bacana. Então, normalmente são 10 pessoas, no mínimo, que tem que levantar a mão para essa startup ir para frente. Então, a gente criou esse critério, até porque menos que 10 investidores, no meio do caminho, acaba ficando muito menos e acaba não indo para frente. Quantos investidores tem hoje, Linda? 90 e
94, 96. Então mais a startup se inscreve no programa ela e daí se inscreve, ela é avaliada por você manda para esses 90 investidores? Não. Eu posso até descrever como é o nosso processo hoje. É Nós legal temos para quem está nos assistindo aí já saber se Isso. quiser se inscrever na Curitiba Angels e para entender também como é que é a seleção de uma empresa que investe como anjo, né? Isso. Então, nós temos uma plataforma hoje que se chama o GUST, né? GUST é GUST.com. As startups se inscrevem. Nós temos um comitê de seleção que avalia todas as startups que chegam para a gente. E dentro dessas startups, dentro dos nossos critérios, a gente seleciona no mínimo 4 para fazer o pitch night. Aí olhamos o produto dele, a maioria das vezes a gente liga para entender se o que ele colocou na plataforma realmente é aquilo, que estágio, enfim, a gente dá uma dissecada nele antes de levá-lo para o pitch night. E o investimento, então assim, eu tenho uma startup e essa startup ela está em que estágio que faz sentido para Curitiba Angels também? Que ela já esteja faturando. Não precisa estar faturando milhões, mas ela tem que estar com um faturamento crescendinho, né? Legal. Até porque quem valida sempre o negócio são os clientes, né? Não é o anjo que vai validar. Nós até podemos validar, mas Sim. dentro da nossa ótica. Mas o usuário é que vai dizer se o negócio é bom ou não. Ou seja, quantos clientes você tem, diz se o seu produto é bom e estão Exatamente. usando. Quantos clientes você tem e há quanto tempo eles estão pagando, Exatamente, né? Legal. E daí você recebeu, então, essa startup com esses critérios que você colocou aí, primeiras vendas, recebeu isso. Daí você falou que passa por esse comitê e aí eu te cortei, mas continua daí. Isso, aí passou pelo comitê. Fizemos o pitch night. Normalmente, em seguida do pitch night, a gente faz um brainstorm daquelas startups que apresentaram naquele dia. E a gente discute sobre elas ali rapidamente com os anjos que estão. Semana seguinte, a gente manda um formulário para os investidores. Quero seguir, não quero, quero seguir e quero ser líder dessa startup. E a gente compila e com esses dados essa então nós vamos buscar mais informação sobre ela. Porque o pitch night, eu sempre digo, é um momento injusto, né? Porque são 7 minutos para a pessoa comentar tudo que ela planejou, né, até ali. E aí, a primeira coisa que a gente faz, entendo esse número mínimo de anjo, é uma conversa de 1 hora com esse investidor e com esses anjos que gostariam de investir nessa startup. Aí todo mundo pergunta tudo. E, beleza, vamos seguir. Fazemos toda a due diligência, contrato, e o dinheiro na conta dele, e o líder vai acompanhar ele até ele ser ou vendido, ou virar um IPO, mas nós... E qual que é o papel desse líder? Qual que é o job description dele? É um conselheiro. Conselheiro. Porque o que a gente, na Curitiba Angels, a gente briga muito por isso. Não é só dinheiro. Sempre. É dinheiro e conhecimento, que é o famoso smart money que a gente estava comentando com o Gilmar. Eita, o Gilmar gosta de falar disso, né, Gilmar? Acho que é um tópico, mas termina aí que a gente já fala disso. Que o smart money é uma coisa que se fala muito, mas na prática muitas pessoas não sabem exatamente o que é. Até que ponto. Às vezes é smart money, mas não é muito smart. Né? A gente gosta, exatamente, a gente até pergunta. A gente já deixou, inclusive, de investir em startup porque ele achava que ele já estava pronto e não precisava ter um conselho. Já começou errado, né? Não ter um conselho para ajudá-lo. Então, a função desta pessoa, ela, às vezes, pode ser 1, 2 ou 3. Né? Tem startup que nós somos em 3 conselheiros na startup.
até para a gente se dividir entre, né? Essa startup, ela é uma startup que ela precisaria de uma pessoa que tivesse conhecimento na área de construção civil, então teve um anjo ali que tinha esse background. Porque abre portas, né, Linda? Abre portas, e conecta, traz pessoas do ecossistema de construção para ver isso, né? E como essa pessoa é um consultor, né, e é consultor de várias incorporadoras, então ele já sabe aonde ele pode chegar e quais são as dores ali. Então, a gente juntou essas pessoas para contribuir com esse empreendedor. Então, todos os meses tem a reunião de conselho, né? E, às vezes, o que o empreendedor está precisando não é o que eu consigo dar como conselheira, mas o meu papel é, dentro dos investidores ou da rede, buscar aquela inteligência para contribuir com o investidor. Então, ele tem dificuldade, muitas vezes, no comercial, no marketing, na operação, gestão de gente. Então, dentro de toda a nossa inteligência, a gente pensa alguém para contribuir com esse empreendedor. Ou seja, isso ajuda ele a chegar mais rápido dentro dos objetivos das necessidades, na verdade, pontuais que ele tem, né? Exatamente. Ou abrir portas. Às vezes ele está batendo numa porta e a pessoa não dá bola para ele, né? E aí ele nos pergunta: alguém conhece alguém dentro do Boticário? O Gilmar? Conhece o Gilmar? Exato. Alguém conhece o Gilmar? Opa, eu conheço. Então, eu faço a ponte com o Gilmar para esse empreendedor ser atendido. Atendido pelo Gilmar, ouvido pelo Gilmar. A gente já passou por isso aqui também, Linda, que foi uma startup que, aliás, era muito legal a ideia, mas que passou exatamente por isso. Ele não queria interferências, só queria dinheiro. Aí busca no banco, eu sempre digo. O banco está aí para isso, né? Mas nós pensamos assim, se no início, no investimento anjo, ele já age desta forma, lá na frente vai ser muito pior. Então, acaba perdendo o investimento, que é o que aconteceu no seu caso e no nosso também. Exatamente. Não dá para investir porque... A gente chama o coach, né? Então, ele ao contrário, ele não é coachable. Ele não é um cara que seja para ser mentorado. E esse é um comportamento bem importante, né, de fazer. Eu julgo um dos comportamentos mais importantes do empreendedor. A gente também acha isso, mas a gente pensa também que, por outro lado, que oportunidade que a pessoa perde, né? Ter muita gente em volta que só estão ali querendo ajudá-lo com experiência em todas as áreas, tudo. É uma pena que muitos se comportam assim. Na verdade, não é uma pena, é um absurdo para mim. Porque, né, imagina, o empreendedor, você entrar na Curitiba Angels, o seu negócio vai ser avaliado por uma galera, né? Você vai ter várias perguntas para você ir melhorando o seu negócio, entendendo. Entrou, foi aprovado, né? Você vai ter esse ecossistema que te ajuda. Olha quanta coisa, ou seja, não é só o dinheiro. Dinheiro realmente, é que nem você falou, vai no banco. Vai no banco, ninguém vai te incomodar. Mais que isso, né? Muito Eu ainda tenho uma dúvida. Então, no caso de vocês, é o valor ou é o estágio da startup que define que é um investimento anjo? Só para os nossos... É o estágio. O estágio dela. É o estágio. Ou seja, estou lá com 10 clientes, estou no começo. Isso, exatamente. É como a gente sempre diz, nós não investimos em PPT, que é no PowerPoint. Sim. Então, tem que ter alguém, que eu sempre digo assim, no PPT, quem tem que investir é você, empreendedor. Né? Ou é a tua família, ou são os teus amigos que te conhecem, porque eu não te conheço. E outra, se você não colocou o teu dinheiro, né, no teu negócio, por que eu tenho que colocar o meu? Não é? Sim. É bem colocado, né? E você, Linda, nessa... Né, quais são os cheques, né, os valores que o empreendedor geralmente busca na Curitiba Angels ou de anjo? O que é o normal desse mercado? Porque a gente vê de tudo aí, né? Cada um fala uma coisa. Como é que é na Curitiba Angels? É bem interessante, Cacá, essa pergunta, porque tem o cara que vai lá às vezes e pede 50 mil. Daí você olha, gente, esse cara vai morrer. Ou tem o cara que te pede 10 milhões. Ele não sabe o que é investimento anjo, né?
que 10 milhões não é para investimento anjo, ele já tem que estar num estágio tão longe que um fundo tem que olhar para ele. Sim. Né? Então, nós investimos cheques de 200 mil até 1 milhão. Tá? Então, nós já temos startups que a gente investiu 1 milhão em 3 tranches, né? Porque daí a gente vai acompanhando, fazendo follow-on com eles, e cheques de 200 mil, de 150 mil. E dentro do nosso grupo, a gente não exige assim, Cacá, se é nosso anjo, você tem que investir 20 mil. Não. O mínimo é 5 mil e quero investir 100. Beleza. Quero investir 5. Beleza. Então, os associados, esses quase 100 associados que você comentou aí da Curitiba Angels, cada um dá uma parte ali. Então, ou seja, é um investimento coletivo. Que chega a 1 milhão, que pode chegar a 1 milhão para colocar no negócio desse empreendedor. Exatamente. Uma pergunta que já me fizeram uma vez, Linda, quando tem investimento coletivo, né? Todo mundo que investiu manda ou dá além do líder, fica dando ideia? Não. Quem investiu, ele tem um compromisso, que é quando o conselheiro, que a gente chama de anjo líder, precisar de ajuda, porque todos os meses quem é líder, faz reporte para os anjos que investiram naquela startup, para ele saber como é que está andando a grana que ele colocou lá. Claro. Então, esse conselheiro líder, que a gente chama, ele faz esse repórter mensalmente para os demais anjos. E aí, eu precisei de alguém de marketing. Por acaso tem nesse grupo? Cacá, consegue dar uma mentoria, ajudar esse menino aqui, que está vendo se contrata uma agência ou se contrata uma pessoa? O que é melhor para ele? Então, a gente busca ali. Dentro desse grupo não tem ninguém de marketing. Quem na rede tem? Entendi. Então, não necessariamente só o Cacá que investiu pode contribuir com ele. Esses 90 e poucos anjos podem contribuir com o empreendedor. Legal. E é dessa maneira que você acredita que os investidores anjos, no caso de vocês, estão fazendo diferença no cenário de startups? Esse é o ponto? Eu acho que isso, que de novo, né, dinheiro você busca em outro local, né? Mas essa contribuição é como você, esses dias eu até fiz essa análise, é como você investir na bolsa, né? Você não joga teu dinheiro na bolsa e você volta lá só para ver o que deu. Então, você acompanha aquilo, né, diariamente ou semanalmente, ou você tem alguém que faz para você e você troca essa ideia. A startup é a mesma coisa. A gente tem que saber o que está acontecendo dentro dessa startup. Inclusive, no nosso contrato de mútuo que a gente faz com as startups, tem uma cláusula que é você, e é isso que muitas vezes o empreendedor não entende. Pois nós investimos 500 mil. Para quê? Ele tem que nos dizer para que ele precisa. Eu preciso para investir em marketing, contratar X pessoas, tal. De repente, o dinheiro entra, ele vai lá e vai dar reajuste para todo mundo, como a gente já viu isso acontecer no passado. Então, tudo que a gente se formatou hoje é porque nós tivemos problemas no passado. Então, a gente vai se acercando. Então, o que ele diz que vai usar, nós vamos colocar nesse contrato, nós vamos limitar um valor que ele pode assinar sem o seu consentimento, né? E a gente acompanha esse dinheiro para crescer. Porque ninguém vai lá e pede dinheiro para não crescer X vezes. Sim. Né? Então, ele sempre vende que ele vai crescer X vezes. Então, a gente olha o planejamento dele futuro, o que ele planejou. Nós pegamos o DRE, o business plan dele mesmo, e a gente acompanha esse business plan mês a mês com ele. Não quer dizer que, no meio do caminho, a gente não entendeu que uma estratégia não é investir aqui, mas sim vai trazer retorno se eu investir em outra coisa. Aí se reúne todo mundo, beleza, vamos por aqui, vamos por aqui. Não é estanque, é o que é melhor para a startup.
Né? E ele pode, Linda, por exemplo, no meio do caminho, isso pode mudar um pouco, né? Pode. Mas com a conversa, com o conselho. Exata, a gente ajudando a ele. Isso. Né? Não tem. Legal. Você disse que era para o comercial, mas a gente está vendo que está tendo um problema aqui com gestão de pessoas. Sim. Será que a gente não tem que investir nisso? Né? Então a gente ajuda ele nesse quesito também. Não quer dizer que só para isso, não. Como é que nós vamos atingir o nosso resultado com esse dinheiro que a gente colocou agora? Né? Putz, que legal. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois aqui, aproveitar que o Gilmar está participando hoje aqui, né? Mas eu vou começar com a Linda ali. Deixa eu formatar aqui na minha cabeça a pergunta. Mas a ideia é... já aconteceu de alguns investidores, como você falou, o empreendedor que está buscando investimento, geralmente o empreendedor que não está preparado, ele não entende muito bem, e acho que o objetivo com essa pergunta é ajudar você aí que ainda não entende muito bem disso, mas o investidor, ele tem o dinheiro que está no banco, rendendo alguma coisa, ou algum investimento, né, o que ele faça, ou ele pode colocar num negócio, né? E ele tem uma expectativa com isso, né? Por que eu tô falando isso? Alguns empreendedores já chegaram para nós e falaram, poxa, eu preciso de 300 mil para pagar minhas contas. Vai no banco. Não vai levantar nunca. Não vai levantar nunca, vai no banco, né? Então, investidor anjo, investidor venture capital, não faz isso. Ele investe na empresa para crescer. Muitas vezes numa unidade, etc. Mas... então, sabido disso, como é que você vê, Linda, como é que é para Curitiba Angels e também, né, Gilmar, você como investidor aí de longa data também em negócios, qual que é a expectativa do investidor, né? Ou seja, o que ele espera ganhar lá no final? Agora falando bem do lado para o empreendedor entender a visão de investidores de negócios, né? Lá do outro lado, o que ele espera? É claro que ele espera multiplicar o dinheiro dele. Quantas vezes? Mas o que ele espera do outro lado, né? Nessa multiplicação? Isso é uma coisa que a gente raramente vê num pitch, que é assim, o empreendedor diz tudo o que a startup vai fazer, diz tudo o que ele planeja, mas ele, muitas vezes, ele perde a oportunidade de dizer para o investidor como é que ele vai retornar para ele. Porque, no passado, era muito investimento anjo, assim, se eu perder, está tudo bem. Então, por isso que até esses investimentos ficaram mais criteriosos, né? Não é colocar dinheiro. Então, eu deixo lá... Estava se perdendo dinheiro pra caramba. Exatamente. Então, deixa lá, deixa render no banco lá, que eu não me preocupo. Então, muitas vezes, você vai ganhar vários múltiplos, mas tem vezes que você ganha 2, 3 vezes, mas é tão gratificante. Na Win Angels a gente teve isso, né? Em 1 ano e pouquinho, uma das nossas investidas foi comprada por um grupo grande. E foi tão lindo aquilo, porque a empreendedora, ela tinha um gás, um negócio espetacular, e ela era coachable. Vamos por aqui, vamos por aqui. Então, ela acreditava, né, nos mentores dela. E voltou 2 vezes. 2 vezes em 1 ano. Poxa. No banco não teria. Não volta nunca. Não volta. Então, às vezes ele vem 10 vezes, mas levou 8 anos. Né? E às vezes perde também, né? Como é que você vê, Gilmar, isso? As perdas, né, Gilmar, eu sempre digo... as perdas a gente não conta. Não, a gente conta. Não sei se o Gilmar quer falar antes. Pode falar. Não, pode falar, pode continuar. Tá ótimo. E as 2 perdas iniciais, e anjo tem isso, né, para o investidor anjo também. Quando ele começa a investir, ele já reservou uma grana que ele vai investir em startup. E aí, aquela grana, às vezes, a gente faz a besteira de colocar numa única startup. E eu fiz isso lá no início. E as 2 que eu fiz isso foram as startups que eu mais investi no início e foram as 2 que deram PT. Mas eu tive um aprendizado tão grande com essas 2 que deu write-off, que eu aprendi 2 coisas que eu não quero para mim mais. É investir numa startup de um único empreendedor,
Que o cara não consegue manobrar todos os pratinhos ao mesmo tempo. E o cara de tecnologia, vocês vão dizer, você é louca. Mas foi o meu aprendizado. E o empreendedor... O cara que é CTO ali, que desenvolve CTO, o produto, né? E ele acha que a plataforma dele tem que estar pronta para o mercado. E ele esquece de um detalhe, que quem vai validar isso é o mercado. E, às vezes, ele fica trabalhando tanto, como eu digo, fica lambendo tanto aquela plataforma, que quando ele achou que está pronto e ele foi para o mercado já disse, cara, isso aí não funciona. Ou já tem 30 carinhas fazendo o que você está fazendo. Então, para mim, foram 2 aprendizados que eu não teria em outro lugar se eu não tivesse perdido essa grana. A gente também tem isso aqui, né, Gilmar? Foi curso caro, mas foi curso valioso para mim. Sim. Temos. Acho que o ponto que a Linda colocou é bem interessante, porque ela retrata realmente o que acontece com o investimento anjo, principalmente quando você começa, né? Porque quando eu comecei a fazer isso também, os primeiros negócios foram horríveis. Primeiro porque a gente não se dedicava, ou seja, a gente achava que era pôr o dinheiro na startup e depois eu vou ver lá na frente. Como ela falou. CDB. Vai ter um rendimento, né, razoável. Não, você vai perder, porque a empresa acaba fechando ou sendo vendida por um preço muito abaixo do que deveria ou poderia. Então, foi aí que nós percebemos que nosso erro era esse, era investir e deixar. Então, nós começamos a se aproximar. O trabalho de vocês é incrível aqui, né? Se aproximar é importante. Mas se aproximar e... Só se aproximar também não resolve. Daí fazer uma coisa que vocês fazem também na Curitiba Angel, que é o empreendedor, é ele o negócio. A maioria vem aqui mostrando produto. A gente não quer ver produto, quer ver você. Você empreendedor, é a peça-chave. E é a mesma coisa, sabe? Às vezes ele não tem... Ele é duas pessoas de tecnologia, daí fizeram o filhinho bonitinho lá, e daí ninguém pode mexer e criticar aquela coisa. Então a gente quer entrar e dizer para ele, ó, caminha por aqui. E como não vale a pena ficar perdendo tempo nisso, a gente prefere investir em quem é coach, por causa disso também. Porque nós queremos dar ideia, e a experiência que a gente tem, a forma de fazer negócio, a gente tem muita experiência. Cara, se a pessoa se der uma chance, a gente ajuda ele a voar rápido. E aí vem aquele final, sabe, Cacá, que é o prazer, como a Linda falou, de uma startup que atingiu. Quando ela atingiu, você pode até ganhar dinheiro se é 2, 3, 4 vezes, 10 vezes, não passou a não ser irrelevante. É tão bom ver aquele empreendedor que você recebeu numa sala, às vezes tímido, que mal sabia fazer um pitch, de repente numa reunião grande, tocando, hoje são vários aí que são CEOs de áreas, são pessoas assim que você olha com orgulho, ó, eu ajudei. Exato. Eles foram comprados por uma grande instituição de ensino. Não é lindo isso? Sim. Né? Ele não foi vendido porque estava... Não. Sim, então, é um negócio... A gente coparticipou e ajudou. Coparticipa, né, desses crescimentos, desse desenvolvimento. Né? Exatamente. Eu acho que aí está o grande ganho, né? O capital é interessante, é importante o empreendedor saber que é importante para o investidor isso, mas a ajuda, né, o apoio, o desenvolvimento, né, e eu não canso de falar a importância de mentoria em startup, de consultoria em startup, desse apoio, porque isso que faz você resolver mais problemas, porque você está no seu mundo muitas vezes assim, ou pode ser até assim, mas não está 360, né, e isso acaba ajudando bastante, né. Já falamos até do processo, avançamos ali em termos de equívocos, já falamos de equívocos, né, que tem bastante. O que mais nós falamos? Investimento financeiro é uma parte, mas o resto é muito importante. Nós aqui na Start Growth sabemos disso, porque é a nossa tese, né? Ajudar a fazer crescer com a experiência. Então, é muito importante. O que mais? Quantas empresas vocês investem hoje? Oi? Quantas startups vocês têm investidas hoje? Nós temos investidas na Curitiba Angels, já investimos acho que em 18. Já teve as saídas, né? Que foi Contabilizei, que foi James Delivery. Esse ano a gente está aí para sair de mais 2, né? Então, e legal. 2 que a gente, né? 3 que a gente acabou
perdendo, né? E como que tá a expectativa desse ano, Linda? Como é que tá, né, essa visão, né? A gente ouve muita coisa falar dos investimentos em startups, é um momento bom, outro é um momento ruim. Como é que tá para Curitiba Angels A e gente para não Angels? aqueceu ainda tanto esse ano para falar de como é que está esse ano. Na Win, a gente já investiu numa startup esse ano, que a gente começou a trabalhar com ela ano passado, daí fechamos, esse ano já investimos. Mas eu vejo que sempre tem oportunidade. Eu sempre olho o copo meio cheio. Eu acho que tem boas startups, tem bons empreendedores, né? E tem muita gente que quer investir, que tem dinheiro para investir. Só precisa unir esses dois carinhas no momento adequado. E que conselho você daria? Um conselho, posso dizer até essencial, nesse caso, para um empreendedor que está começando a sua carreira, que daqui a pouco vai bater na porta da Curitiba Angel ou até da gente aqui também. Que conselho você daria para ele, para começar o negócio? Para ele não errar tanto? Olhar o mercado. O que o mercado precisa? Não adianta você dormir, acordar com o pensamento, aquilo para você fez sentido, mas, de repente, não é o que o mercado precisa, né? Às vezes, a gente que está nesse mundo, às vezes, alguns me encontram e dizem, eu tive uma ideia. Qual que é a tua ideia? Minha ideia, uma vez me disseram assim, eu tenho uma ideia que é para tirar a fila das praças de alimentação. Em seguida veio a pandemia. Aí eu fui no meu telefone, já tinha um monte. Falei, já tem um monte, né? Então, o que o mercado precisa? Pegar o exemplo batido, mas que para mim faz todo sentido. Por que o Uber virou Uber? Né? Tinha uma necessidade do mercado. Então, ir de encontro ao que o mercado precisa. Não, muitas vezes, só do que aquilo que você está apaixonado. Porque daí você fica para você, né? Vira teu hobby se você tiver muito dinheiro para isso, né? Olha que coisa legal aqui, Cacá, que ela colocou, porque assim, provavelmente, vamos supor assim, hoje todo mundo sabe o que é o Uber e o que eles fizeram. Mas se a gente voltasse atrás e falasse com muitos empreendedores ou pessoas na área de tecnologia, eles iam montar um sistema de comunicação entre o motorista de táxi e o passageiro. Mas não uma empresa, um Uber, uma coisa disruptiva do mercado, sabe? Acho que esse é o ponto também que é importante o empreendedor olhar, sabe? Não é fazer só diferente aquilo que faz, é realmente reinventar, de repente. Reinventar. Nós já tínhamos um meio de transporte, mas tudo. Já funcionava. Né? Lógico, aonde que eles olharam? Qual é a falha que tem no táxi? Né? E eles pegaram isso. Pronto. Faz um negócio. Fez um negócio acontecer disruptivo. Porque às vezes você fica pensando assim, eu quero montar algo que não tenha no mercado. Meu Deus, o que não tem no mercado? Tem tudo. Tem tudo. Às vezes é pegar um negócio que é dinossauro e transformar o dinossauro num chat GPT. Sim. A gente recebeu alguns empreendedores também que a gente olhava isso, sabe? A pessoa acha que o que ela está fazendo é muito legal. Daí fala assim, mas os teus concorrentes? Não tem ninguém que faz isso. Obviamente você já mostrou que tem. A gente também faz isso. Ou seja, de repente, numa conversa pequena, nós temos mais informação do mercado que o próprio empreendedor. Porque a gente foi lá e pesquisou quem faz isso. E de repente faz melhor. Então, se você não... É por isso que é legal o que a Linda falou, que é olhar o mercado. Olha o mercado e aí foca onde você vai ser diferente. Porque, na minha parte, Linda, o que a gente vê e que atrapalha bastante um empreendedor começando a fazer uma empresa ou montar uma ideia é que ele quer ser abrangente, sabe? Ele não olha um problema e cria uma solução, como o Uber fez. Ele olhou um problema e criou uma solução. Não, eles montam um produto, começa a pensar num produto gigante com 200 coisas, tal, que vai ser difícil desenvolver, vai ser difícil vender até para o investidor. Não vale a pena, empreendedor. Então pense, pega um problema, resolva aquele problema, mas resolva muito bem. Resolva melhor que possa ser feito.
Porque é isso que a gente olha, é isso que muitos investidores olham. Você está resolvendo esse problema. Ah, mas tem mais problema para ser resolvido. Não tem problema, depois você pensa neles. Mas se você começa a pensar em todos os problemas, você vai querer resolver todos os problemas do mundo, a coisa não irá andar. E você vai ficar pelo caminho como a maioria fica. Pegando o teu gancho, Gilmar, muito legal, esse cara já se embanana no pitch. Já, é muita coisa para falar, né? Não, porque o pitch é assim, pegue por você, você tá lá. Putz, o que vem? O que vem? Aí o cara começa, dá até um enjoo na gente. O cara começa, porque o Joãozinho, porque... Cara, não, pense, você tem 30 segundos, isso é o teu cérebro, você consegue captar o cara, 30 segundos você tem que contar o que você faz. Não fica inventando coisa, porque se você não captar a atenção do teu investidor em 30 segundos... você perdeu ele. Nada mais interessa. Você pode dizer que está vendendo tanto, que está... Não. 30 segundos é importante. E quando você quer pegar tudo, você não consegue nem contar para o cara direito o que você faz. Não consegue. Ou seja, focou no produto, né? Não focou no mercado nem em soluções. É assim, o que eu faço? Eu encho copo de água, a melhor água do mundo, sabe? É isso aí. Não, ele conta uma história, né? Linda, eu queria perguntar uma coisa. A gente já está chegando quase no fim aqui, mas eu queria perguntar. Nem começamos, né? É dura, tão esse bom tempo o papo. voa. Eu queria falar da Wing Angels, né? Legal. Porque me falar falam, de mulheres, né? Porque é um grupo de mulheres, né, que montou para ajudar empreendedoras mulheres. Como é que surgiu essa ideia? Da onde que veio? Você que é uma fundadora, co-founder, né, dessa ideia aqui em Curitiba, que é Curitiba porque a gente está aqui, mas é para o Brasil, a Wing, né? Fala um pouco para nós, Linda. Foi bem legal. Foi na pandemia. A gente só fazia online, né? Que a gente começou a usar de fato online. E eu e mais 3 pessoas que a gente se conhece, eu, a Adriana Caran, a Márcia, né? E a Cris Alessi, a Cris que nos convidou para um evento que tinha uma empreendedora para fazer um pitch para a gente. Mas era mais assim no sentido dessa empreendedora treinar a fazer um pitch para a gente. Tá? E aí essa empreendedora ela é uma empreendedora muito conhecida. Ela foi até para o Shark Tanks e ela tem autismo. E ela, ela é brilhante, brilhante. E ela comentou da dificuldade dela fazer pitches para homens, né? Para o universo masculino. Né? Porque ela tinha um bloqueio ou ela... Eu acho que as duas coisas, mas mais mesmo porque mulher tem muito medo de errar. Então, eu acho que já começa por aí. A gente já vem sempre a gente tem que se provar mais, né? Eu não tive muito essa questão porque eu fui criada pelo meu pai e 5 homens. Então, lá em casa... Era bordoada para tudo quanto é lado, né? Você aprendeu a ser resiliente, né? E era assim, não é porque você é mulher que... Não, engula esse beiço e saia daqui, né? Então não tinha essa. Eu era a menorzinha. Então a gente foi criado de igual para igual. Não tem essa de homem e mulher, não sei o quê. Não. Você é um ser humano. Então, para mim, era muito fácil navegar. Sempre foi muito fácil navegar nesse universo masculino. Tanto que a minha carreira foi para esse lado. Né? Logística, né? Totalmente masculina. Totalmente. Né? E, graças a Deus, me dei muito bem, porque eu nunca tive essa distinção, né, de homem e mulher. Eu gosto disso. Para mim é gente, vamos lá. Gente. E quando a gente desligou, foi um negócio tão sinérgico que nós 4, uma ligou para a outra e falou assim: vamos fazer alguma coisa pelas mulheres. Montamos a Wing Angels. E hoje, né, montamos em 2020, nós somos 50 mulheres. 50 investidoras. 50 investidoras anjo. E que legal. É muito legal que, assim, lá no início,
as mulheres tinham essa desconfiança de, assim, putz, eu tenho que ter muito dinheiro, será que eu vou perder? As mulheres investidoras? Isso. Ah, legal. Fala Isso. dessa parte. O que uma mulher precisa para fazer parte da Win Angels, né? Ela só precisa querer ir para a Win Angels, conseguir contribuir com as empreendedoras. E a gente faz muito esse trabalho de ajudar as investidoras também, porque os dois lados a gente vê que tem dificuldades, que tem oportunidades. Sim. Então, tem a mulher que investe 10 mil, dá errado, se meteu onde não devia. O homem investiu 100 mil, deu errado, é do business. Acontece. Acontece, gente. Que cruel esse mundo, Que né? cruel. Mas, até uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa que eu perguntei por que a mulher sofre tanto quando ela leva um não, né? Aí ele falou, porque a mulher ela não leva o não para o pitch, ela leva o não para ela. E a gente é assim, a gente leva o não, e daí a gente se... E o homem, ele é tão do business que ele diz assim, o que você quer ver mesmo nesse pitch? Ah, eu quero ver que você coloque aqui, deixa comigo. Tá aqui, é isso que você... Ele não fica assim, não, é do business, é do negócio. Então, a gente ajuda também essas investidoras, tanto que nós montamos um curso lá no início para os primeiros passos de uma investidora anjo. Que legal. E hoje a gente somos em 50 e a gente quer chegar mais longe até o final desse ano. E quando a gente nasceu, nossa tese era assim, nós vamos investir em startup 100% liderada por mulher e 100% ela sendo dona. Não achamos. Dificuldade. Aí viemos para 50%. E hoje a gente está em 30%, ela tem que fazer parte da startup, ela tem que estar na liderança. Então, aí porque a gente... é muito difícil, muitas vezes, ter mulheres empreendendo sozinhas, né? Exatamente. Ou empreendedor sozinho nunca é muito bom, e às vezes ela se associa a um homem até para ganhar essa força, né? Esse empoderamento, né? E é muito engraçado, porque a gente ouviu de muitas mulheres assim, quando eu faço o pitch... É diferente de quando o meu sócio faz o pitch. Caramba! Engraçado, né? Ainda a gente está em pleno século XXI e a gente tem ainda que conviver, né? Com esse tipo de coisa. Falta essa sensibilidade que a gente falou antes aqui, de que é pessoa. É pessoa, né? é olhar ali para a pessoa. Mas tem gente que não é assim, e isso existe, não adianta a gente falar que não existe, né? O papel das minorias estão aí brigando para conquistar isso, né? E aí, igual, esses dias saiu um relatório falando, inclusive, dos salários, né, das mulheres nas empresas, em cargos de diretoria são menores, ou seja... isso existe, tá aí, escancarado, tá, né, Linda? Existe. Não é uma história aqui que não a gente está contando. Não é historinha, existe. E eu acho que até a gente é um pouco culpada por isso, né? Da gente não se impor. E da gente não olhar muito para o formato que acontece, né? Então, quando a gente olha um pitch de uma mulher... Se você me mostrar um pitch hoje, não me dizer quem é o empreendedor, eu sei qual que é o da mulher. Porque ela coloca lá, eu preciso de 639.045 centavos. Eu ia falar que é engenheiro, mas... Não, o homem não, ele precisa de 700. Não é? Eu colocaria 1 milhão, se fosse. Sim. Não, mas esse detalhe... Entendemos o lance. Por quê? Porque ela... sabe, ela tem na cabeça dela que ela vai ter que provar que ela vai usar os 649,27 centavos. Legal. Vem da gente isso. Que legal. Ou seja, a Win abre essa porta desse entendimento, principalmente, da dificuldade dos homens ouvirem as mulheres, exatamente, né? Que é uma dificuldade que a gente está colocando aqui, né? E ajuda, ensina, apoia. Apoia. Né? Tanto que esses dias uma pessoa falou assim, eu queria fazer tanto
parte da Win, de um evento que eu estava saindo, essa pessoa chegou perto de mim. Eu falei, por que você não faz? Porque esse ano eu não tenho dinheiro para investir. E eu sei que, né, a pessoa não é, aí eu falei assim, você não tem R$1.000? Não, mas daí eu tenho, claro. Ai, que legal você falar isso. Então, Milão, e se souber ainda ajudar de alguma forma numa e mentoria. ela é uma baita pessoa para poder ajudar qualquer empreendedora. Que legal. Então, talvez desmistificar mais como a mulher investir. Né? Putz, que legal. Muito massa. Eu acho que, inclusive, é um complemento que surgiu muito aí também, né, na Curitiba Angels, né? Você como co-founder, né, ajudou também nessa construção, né, Linda? E, Linda, qual que é a maior dificuldade, assim, que você vê que as mulheres precisam se preparar para fazer um pitch, para conseguir investimento, assim? Agora, falando para a empreendedora mulher aí, né, o que você daria de conselho para ela? O que você fala para essa mulher que está empreendendo, vendo essas dificuldades que a gente acabou de comentar aqui? Né? E o que você fala para ela? O que vocês falam? Bom, primeiro, olhar o que tem o que precisa no mercado. Segundo, acreditar nela mesmo. Porque quando a gente acredita na gente, a gente sempre olha o empreendedor assim, cara, tem empreendedor. Os dois negócios que deram, os três que deram PT, produtos maravilhosos, gente. Necessidade do mercado. E a gente diz, às vezes tem empreendedor ruim com um negócio maravilhoso e morre. Ou não ruim, inexperiente. E tem empreendedor maravilhoso com um negócio que se diz assim, cara, acho que esse negócio não vai rolar. Mas ele é tão bom que ele vai achar uma forma de resolver. Então, ele pivota. Por isso que acontece, pivotou porque o cara é fantástico e ele achou uma forma. Então, é o empreendedor. Por isso que na Curitiba Angels a gente sempre fala que a gente olha 3 T's. Time, tração e tecnologia. Primeira coisa de uma startup é o time. Então, porque time bom faz negócio ruim virar tesouro. E, ao contrário, também é verdadeiro. Sim, verdade. Ou seja, né, empreendedor se prepara, estuda, ouve o nosso podcast. Exatamente. Pede mentoria, tenha vergonha de pedir mentoria. Né? A gente, como ser humano, a gente não consegue ser bom em tudo. Né? A gente sempre tem algo que a gente gosta mais e a gente vai porque gosta mais. Mas tem o que é necessário você fazer. Busca quem sabe fazer. Nesse caso, vamos falar um pouco de humildade, né? Ter humildade. Humildade que você não sabe desse assunto. E não é feio, gente. Não é feio. Não. Esse é um ponto que eu também levo ao lado pessoal, assim, também. No início, você ficava lá, meu Deus, eu não sei isso, tem que aprender. Aí você vai, aprende. É uma perda de tempo imenso, né? Eu montei minha primeira empresa sem ser da área de tecnologia. Quer dizer, eu fui tecnologia, mas na prática. E depois de um tempo, fui para comercial e descobri que não precisava ser tecnologia, porque você contrata, traz um sócio, faz alguma coisa. Não está ali o ponto, sabe? Ter humildade, isso não é uma coisa. Imagina você fazer faculdade de 5, 6 anos de uma coisa que você nem precisaria disso, porque tem outros que fazem. Tem outros. E você, né, como você falou, eu sou da área comercial. Gente, a startup que tem um comercial, que o cara que é comercial tem uma veia empreendedora fantástica. Cara, ele vai mover terra para fazer a coisa acontecer, vai buscar quem sabe fazer, mas ele vai botar aquele negócio no mercado para acontecer de fato. Né? Você fala uma coisa bem legal, Gilmar, que até a gente viu aqui já no nosso podcast, o podcast com o Thiago Fiorin, né? Ele falou realmente de humildade no podcast dele, porque ele quebrou uma empresa que faturava 120 milhões, né? E ele falou, cara, faltou um pouco de humildade em mim de entender que financeira e logística eu não entendia. Mas eu achei que eu podia assumir essa responsa, né? E aí ele até deu a dica para empreendedores aqui, quem quiser ver, procura aí o podcast do Thiago Fiorin, que quebrou a empresa, é
momento triste que a gente trouxe aqui para mostrar como ele se reergueu e o que ele teve de problema, é isso. Humildade, né? Porque com humildade a gente fala, cara, eu não sei isso, deixa eu chamar alguém aqui para me ajudar nisso, para me dar um conselho nisso. Não alguém, alguéms, né? Porque quando você tá com um número de 120 milhões de faturamento anual, tem que ser alguém, você já tem capacidade de ser alguéms no plural, né? Não existe isso, mas não é uma pessoa, né? Você falou em humildade, tem uma startup que está voando, nossa, e um dia o Léo Gianotti chegou para mim e falou assim, Linda, você consegue sentar com os meninos e falar com eles sobre logística? Eu falei, consigo. Hoje até sou conselheira deles. Aí, quando eu cheguei, eu falei, me dá o teu DRE, que eu quero ver o teu DRE. Quando eu olhei para ele e falei assim, você vai morrer. Porque eu venho da área de logística. Logística, a gente sempre tinha um termo que a gente dizia, logística é serviço. Serviço, todos os dias, você tem que estar olhando os custos. É como unha, cresce todo dia, você tem que ir lá e cortar. E aí, eu olhei, eles gastavam, de tudo que eles faturavam, eles gastavam mais de 50% em logística. Aí eu falei, e eles estavam indo buscar um segundo investimento. Para logística, provavelmente. Para gastar em logística. Aí eu comecei a trabalhar. Eu falei, vocês vão morrer. Daí até o menino falou, não, o que a gente tem que fazer? Então, ele tinha uma humildade para fazer o que precisava ser feito, que nós começamos a trabalhar nos custos e eu coloquei uma meta. Nós temos que chegar em 30%, porque senão você vai morrer. E aí a gente começou a trabalhar, estruturar rota, estruturar cliente, até tirar, às vezes, o cliente que não fazia muito sentido. E eles foram tão humildes, reconheceram tanto, e a gente começou a trabalhar. Eles postergaram a solicitação de investimento, conseguiram melhorar o valuation deles, e aí até depois o Léo falou assim, quem atrapalhou o nosso investimento mais barato foi a Linda, que foi lá e reduziu os custos. Olha que legal. Mas porque o cara também... Estava aberto. Eles eram engenheiros, né? E aí ele não tinha essa vivência. Então, com certeza essa empresa vai chegar muito longe, porque já está, né? Mas vai mais. Muito longe. Que legal. E de reconhecer, da gente sentar com ele e dizer assim, pô, o B2C, cara, tá te comendo. Ele falou, puta, já... Então, tá, vamos pegar o dinheiro do B2C, vamos colocar no B2B? Uhum. Então, da gente começar a trabalhar junto e ele olhar e... Então, vocês logo vão começar a escutar aí muito da Composta Mais. Composta Mais, que legal. Composta Mais. E os moleques são já fantásticos. falamos dela aqui, né, Gilmar? Tem que chamar os meninos aqui para dar um podcast aqui para vocês. Já chegou na nossa mão. Isso aí. E Linda, a gente... Estamos chegando no final. Né? Não tem jeito, né, sempre Gilmar? Chega. Tá tão bom, né? Mas a gente tem umas perguntinhas pra te fazer, tipo aquele da Maria Gabriela, meio rápido assim, mas você pode explicar. A Maria Gabriela não é da minha época. Não é da sua época, nem da minha. Mas assim, Linda, eu queria começar uma pergunta pra você. Qual que é o livro que você acha indispensável para um empreendedor ler, que você já leu? O que você indica de um livro? Vou começar por um bem basiquinho, que eu acho que para quem está começando é bem bacana. Ele fala a linguagem que a gente precisa ouvir, que é do João Kepler. Que é o Smart Money. Ele tem vários, mas o Smart Money é muito legal, que a gente falou aqui de Smart Money. Né? Para você, empreendedor que não conhece aí, esse livro você tem que ler. Né? Você tem que, se você vai buscar investimento, você tem que ler, né? O João Kepler da Bossa Nova. Da Bossa Nova, que, cara, tem que dar. Olhar para esse cara com um olhar de que um cara merece ser ouvido. O cara tem mais de quase 2.000 startups investidas. Sim, e tem o objetivo. É a 8ª investidora anjo do mundo e o objetivo dele, na última palestra que eu vi dele, ele quer ser o primeiro, né? Quer ser o primeiro, exato. E é um cara que também começou colocando o que ele não tinha, né? E olha o que ele é hoje. Então Smart Money é o livro que da Linda indica. E se você fosse pensar assim, quem é a tua fonte de inspiração ou de influência? Nossa, eu tenho vários. Um, infelizmente, morreu esse ano,
que é o Abílio Diniz, que eu conheci pessoalmente. Quase matei o meu ex-chefe de vergonha, porque eu estava lá e pedi para conhecer o Abílio Diniz. Cara, eu sempre admirei ele em todos os aspectos, assim. E... Saúde. Quando ele veio para a Sadia, né, para a junção das duas, que ele foi ser presidente ali, eu falei, cara, esse cara não precisava estar ali, né? Ele tinha tanto brinquedo no parquinho para se divertir, né? E ele veio para fazer aquela junção de Sadia e Perdigão, ficou como presidente. Para mim, ele é uma inspiração. Legal. Que a gente... E tem outros, né? Então... Quer citar mais algum, assim, que você... tem vários. Eu gosto muito do João Kepler, né? Legal. Que é um cara humilde, um cara que fala a linguagem que o startupeiro precisa ouvir, que o investidor precisa ouvir. A linguagem que a gente fala que também, a gente Linda? fala aqui. A gente sempre, quando ouve falar da Curitiba Angels, eles são legais porque eles falam na cara os problemas, as oportunidades, e é isso aí, é papo reto, não tem muito mimimi, né? Não, a gente sempre tem o cuidado, né, de não ficar muito com o linguajar de startupeiro, porque quem vem muito para investir em startups são pessoas que já são executivos já de longa data e que vêm de economia real, né? Uhum. Aí ele não está muito acostumado com o dia a dia do startupeiro ali, né? Como diz um amigo nosso, primeiro dia que eu sentei lá, eu quase cheguei em casa e o meu trabalho foi ler o que era cada palavra que falaram. Que é um universo, né? Exatamente, é um outro universo. Então, a gente é simples, reto, né? Legal, legal. Linda, e se fosse para você dar um conselho para você lá atrás? Lá atrás você define, mas que conselho você se daria como empreendedora? Como empreendedora, eu acho que ter entrado nesse mundo mais tecnológico, porque eu vim para essa área de startup depois de uma longa data, porque eu tinha medo de virar dinossauro, né? Tipo, só ficar falando lá de coisas do passado e não saber o que está acontecendo nesse mundo, né? E a logística te puxa para isso, né, Linda? Onde você começou, né? Exatamente. Que a logística ela é tecnológica, mas ela é mais do mesmo. Mais do mesmo. Ela né? é mais do mesmo, né? Então, é ter começado mais cedo nesse universo de inovação. Legal. Inovação. Sabe, assim, é que a gente trabalhava tanto, que e tinha tanto para fazer que a gente não tinha muito tempo de ir para essa área. E aí, quando eu me aposentei dessa área, eu vim para essa área. Eu imagino que a gente fica, né, num momento, às vezes, para conhecer algo novo, a gente fica numa resistência, né? A gente sabe que precisa, mas não consegue ir, né? Sabe que precisa, mas não consegue ir, né? Exatamente. Ou seja, ir, né? Olhar para isso, né? Ou seja, você que tá pensando aí em buscar investimento, cara, começa logo, cara. Começa a falar aí com a Curitiba Angels, com a Start Growth. Começa. Com a Win Angels. Win Angels. E aproveitando isso, qual a competência que você acha crucial para um empreendedor? Se não tiver isso, você já desanima. Eu acho que é um cara que tenha atitude de realizar, de não ficar muito no sonho e ir para o front, né? Estrutura e faz. Não fica lá 200 dias numa coisa, né, só. Eu acho que é atitude e ser resolutivo nas coisas. Legal, ou seja, tem um problema, resolve, vamos para frente, né? Não fica chorando. Parado no problema ali, né? Porque o problema cria pelo. Sim. Né? E, Linda, essa pergunta ainda bem que caiu para eu fazer aqui para você, que a gente adora, né? Network, Linda, o que você acha de network para esses empreendedores? O que você pensa disso? Pois é, isso eu sempre comento. Se você está pensando em criar uma startup, né, já tem, cara, começa a ir para esse mundo aonde tem esse público. Faz network. Network é tudo para gente. Se eu não sei, o outro sabe. Cara, às vezes eu sento com alguém que eu nunca sentei, meu Deus, eu saí com a cabeça explodindo.
de coisas que a gente vai absorvendo. Network é tudo. Né? Legal. E para encerrar as perguntas aqui. Aquela perguntinha para sexta-feira, depois das 18, Amanhã, né? sexta-feira, a Linda chega em casa e esquece que tem startup e tudo mais. Que filme que você assiste? O que você gosta? Indica um filme aí que o pessoal possa entender. Ó, a Linda assiste isso. Eu tenho também vou. Eu tenho um problema com série, porque daí enquanto eu não vejo o fim. Então, quando eu vejo uma série que me interessa, eu vou lá e vejo quantos capítulos tem, porque senão eu fico maratonando. Eu também. Se tiver mais de 5, já também parece que é uma perda de tempo na vida, né? Tipo, porra, se o cara não conseguiu fazer em 5 episódios, não vai, né? Não vai, né? E aí, um dos filmes que eu assisti até bem antes de empreender, foi Fome de Poder, né? Que é a história do McDonald's. Sim. Cara, como é que os caras... Olha quantos anos eles têm. Você come o sanduíche dele aqui, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Na Índia, vegetariano. Vegetariano na Índia, com abacaxi que eu comi. É o mesmo. É o mesmo tempo, é a mesma crocância... É tudo igual, né? E a história é muito legal, né, Linda? Porque, putz, o dono do McDonald's não é o dono do McDonald's. Não é o quem É o cara que teve a visão, é o empreendedor, é o cara que sabia fazer a coisa. Porque é como a gente vê muitas vezes... Eles ficaram lambendo o sanduíche. Como isso. O cara fica lambendo a plataforma. Eu ia falar isso, mas... E aí vem um cara... Apaixonado pelo produto. Apaixonado pelo sistema. E não pelo problema, tá no livro. Né? Exatamente. É isso aí. Muito legal. Então, ali demonstra que a gente precisa de mais gente com a gente e que, tudo bem, os caras fizeram muito bem feito a questão do produto deles. Ficaram ali e fizeram. E o outro soube aproveitar o momento e aquele produto para... Escalar. Isso aí. Né? É fantástico. É uma história fantástica mesmo. Acho que todo empreendedor tem que saber que, às vezes, é aquele cara lá que comprou o McDonald's, dos McDonald's, da família McDonald's, né? É esse cara que vai fazer a diferença na startup dele. Ele precisa achar esse cara. Exato. Porque, às vezes, ele é o cara apaixonado pelo produto. Pelo produto. E, às vezes, tem empreendedor que diz assim, tem um cara maravilhoso do lado dele, ele diz assim, eu vou dar 5%. Cara, pelo amor de Deus, é o cara mais importante do que você. Cara, dá 50% para ele, fica com... Mas faz isso. É melhor eu ser dona de 5% de um negócio que vale muito do que eu ser 100% de um negócio que não vale nada. Exatamente. Né? Exatamente. Poxa, Linda, que legal. Eu acho que começo agradecendo aqui a sua participação, essa contribuição, na verdade, com esse assunto para empreendedores, que é muito importante para quem está buscando o anjo, né? Então, acho que agradeço muito e queria que você deixasse uma mensagem aqui para os empreendedores, né, que estão buscando investimento, falar da Win Angels, da Curitiba Angels, né? Como é que te encontra, enfim. Queria que você desse uma mensagem final aí para a galera. Então, na Win Angels, entra no nosso Instagram, Win Angels, e submete o teu pitch lá para nós. E também, se você é uma investidora que está nos assistindo agora, submete também o teu questionário para a gente, que a gente vai receber com o maior prazer. E na Curitiba Angels é o gust.com, submete a tua startup para a gente avaliar. É isso aí. Tá? Gente, a gente aqui encerra o nosso podcast, agradecendo a Linda e o Gilmar. Gilmar, quer comentar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer também, acho que foi um bate-papo muito legal. Eu que agradeço. Linda, o tempo passa, a gente nem vê, né? Quando viu já acabou. Mas foi muito bacana estar aqui com vocês e estou sempre à disposição aí. Obrigado também. A mesma coisa, eu que agradeço. Linda, gratidão. E você também aí, empreendedor e empreendedora, né? Esse podcast é para você e a gente espera trazer um conteúdo aqui sempre que te tire dúvidas, que se aprofundem num universo de investimento, de startups e etc. Então, talvez nesse e nos outros podcasts a gente não falou algo que é importante para você. Então, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo desse vídeo onde você estiver assistindo a sua dúvida, o que a gente não está falando e dá um feedback para a gente também, a gente vai gostar e vai trazer mais assuntos aí que você está pedindo para melhorar esse conteúdo aqui que é feito para você chegar mais rápido no próximo nível da sua startup.
Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.